uma discussão que coloca de um lado o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, do outro o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras e boa parte dos políticos do país que querem pelo menos estudar a possibilidade de exploração daquilo que alguns entendem pode ser um novo pré-sal, algo parecido com um pré-sal. Claro, é difícil mensurar isso, mas é para dar uma medida para as pessoas que não têm familiaridade com essa discussão sobre a importância do que pode existir ali naquele local que a Petrobras quer explorar. O IBAMA disse não e a Petrobras voltou à carga, oferecendo mais garantias contra eventuais incidentes, para a proteção do meio ambiente. A gente, é claro, chamou um especialista, temos, aliás, um especialista aqui na programação da CNN, o Adriano Pires, para nos ajudar a iluminar um pouco essa discussão. Adriano, bom dia. A Petrobras recebeu o primeiro não, voltou à carga, ofereceu mais garantias. Dá para fazer o estudo garantindo proteção ao meio ambiente naquela região, Adriano? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui no Novo Dia. Colombo, eu acho que essa discussão da margem equatorial, né, tá lembrando o que está acontecendo no Brasil hoje, né, uma polarização, né, de um lado os que querem a margem equatorial, do outro lado os que querem proteger o meio ambiente. Eu acho que dá para chegar, né, no meio termo, dá para conciliar as duas coisas, né? Eu acho que todo mundo aqui é a favor de proteção do meio ambiente, mas também a gente não pode abrir mão de uma riqueza, né, como tem na margem equatorial, provavelmente, como você falou, uma reserva de petróleo e gás natural equivalente a um pré-sal, 10 bilhões de barris. E a gente tem que entender também, né, Colombo, que é a questão social, né? Você está falando ali de uma região que é conhecida como Arco Norte, né, que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, que é a região mais pobre do Brasil, né? E petróleo, né, ele vai trazer renda, vai trazer emprego, vai trazer imposto, né? Royalties, né? A gente vê o Rio de Janeiro como arrecadou royalties nos últimos anos com a Bacia de Campos, com a Bacia de Santos. Então a gente não pode deixar aquela população lá excluída de energia, né? Então acho que tem que ter bom senso e me parece que é factível, sim, você conciliar a questão ambiental, a questão de estudar se tem petróleo, gás natural. Provavelmente tem, né? Porque hoje as sísmicas são muito mais bem feitas. Ali na Guiana você tem petróleo, no Suriname também, do outro lado da África. Então eu acho que o Brasil não pode realmente abrir mão, né, de uma riqueza dessa e volto a repetir, para compatibilizar com a questão do meio ambiente. Vamos parar com esse fla-flu, né? Parece um fla-flu, tudo no Brasil hoje é fla-flu, né? Ou você é contra ou é a favor. E a gente está vendo se repetir isso, essa polarização que não leva a nada nessa discussão aí da margem equatorial. O que é que pode ter ali, Adriano? O que é que o estudo pode revelar? Qual é o tamanho da riqueza? Dá para comparar com pré-sal? Do que a gente está falando especificamente, Adriano? Olha, o que a gente está falando, né, é de uma riqueza que deve ter, o pré-sal hoje, né, Colombo, tem uma reserva aí de algo como 12 bilhões de barris de petróleo, né? Petróleo é assim, né? Você começa a furar um campo, a produção cresce, depois estabiliza, depois cai. Então, o pré-sal já está numa área de amadurecimento, ele vai começar daqui a pouco a cair a produção do pré-sal. Então, a margem equatorial é fundamental para a gente manter, né, uma produção brasileira de petróleo substancial, né? E lá na margem equatorial, o que se prevê é algo entre 6 a 10 bilhões de barris de reserva, então muito, muito próximo ao pré-sal. E não só óleo, né, como também gás natural. Então, uma produção que pode, em 2029, chegar talvez a 1 milhão de barris dia, né, e acrescentar algo muito substancial. Hoje o Brasil produz algo como 3 milhões de barris dia e crescer daqui para frente e substituir, volto a dizer, essa bacia de Santos. Lembra, no Brasil você teve a Bacia de Campos, que foi substituída pela Bacia de Santos, e agora a gente espera, todo mundo prevê que essa margem equatorial vai substituir a Bacia de Santos. Do ponto de vista ambiental, hoje as petroleiras, né, têm uma tecnologia com muita redundância para evitar qualquer tipo de acidente ambiental. A gente lembra daquele acidente ambiental de Macondo, né, no Golfo Americano, que levou quase a empresa de petróleo na época, a BP, a quebrar, né? Então hoje, o Colombo, a mais interessada em não ter acidente ambiental também são as petroleiras. Qualquer acidente ambiental que venha a ocorrer na área de petróleo, na exploração de petróleo, pode quebrar uma empresa gigante como a ExxonMobil, como a Shell, a própria Petrobras, né? E a Petrobras, né, Colombo, hoje a número 1 na tecnologia de exploração no mar, né? E nunca teve nenhum acidente grave no Brasil, aqui na costa da Bacia de Santos, da Bacia de Campos,
exploração de petróleo. Então, o que eu volto a dizer, eu acho que dá para conciliar sim, a gente não pode transformar a margem equatorial num santuário ecológico, mas também a gente tem que tomar cuidado, evidentemente, com a exploração, e eu acho que hoje, tanto tecnologicamente, as empresas estão preparadas e a gente tem que também olhar, como eu disse anteriormente, a questão social. Ali é a região mais pobre do Brasil e a gente não pode deixar essa turma toda lá do Arco Norte excluída de energia. Adriano, só para encerrar, olhar para o passado é importante. É claro que um incidente pode acontecer, por ser um incidente, né, a natureza do incidente acontecer de maneira imprevista, mas a Petrobras não passou por nenhuma situação assim durante a exploração do pré-sal que nos obrigue a tomar ainda mais cuidado do que a Petrobras já tomaria naturalmente, né? Com certeza, a Petrobras, eu volto a repetir, a Petrobras já é número 1 em exploração de petróleo no mar, né, considerado isso internacionalmente, né? E a Petrobras é uma empresa, então, que tem uma especialização, técnicos de alto gabarito, né? Então, me parece que esse risco, como você falou, risco sempre existe, né? Tem risco de o avião cair também, qualquer coisa tem risco. O risco ambiental de explorar petróleo é grande, não é pequeno, mas volto a repetir, hoje a tecnologia e uma empresa como Petrobras e outras empresas, não é só a Petrobras, outras empresas de grandes petroleiras têm todas as condições de explorar petróleo na margem equatorial sem que a gente tenha a hipótese de acidente seja muito, muito pequena. Muito bem, a gente conversou com o Adriano Pires, comentarista de energia aqui da CNN Brasil. Adriano, bom dia, até a próxima, hein?